Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E sim, você está vendo a tela do Blender, mas está no canal correto. Hoje nós vamos aprender como configurar o Blender na Godot 4.2, de modo que tudo que for feito nos arquivos Blend sejam atualizados diretamente lá na Godot. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E se você puder e quiser e não for te atrapalhar, considere apoiar o nosso trabalho através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e faz com que a gente continue uma frequência melhor e maior aqui no canal. Sem mais, vamos para o vídeo! Começando aqui pela documentação, vale lembrar que nas versões inferiores a 4.0, a Godot ainda não tinha essa fusão com o Blender, ou seja, você precisava de um arquivo ou GLTF ou GLB para importar. A partir da 4.x em diante, 4.0.1 e 4.2, é possível você integrar o Blender, de modo que os arquivos .blend, que é o formato, sejam importados diretamente. Claro que a gente vai ter que configurar isso e é isso que a gente vai fazer indo diretamente na Godot. Lembrando que esse link aqui eu vou deixar disponível para vocês conferirem a documentação também. Mas vamos soltar a Godot. Então já estou aqui na Godot, inclusive esse é o projeto que nós estamos fazendo na nossa nova série de plataforma 3D aqui na Godot 4.2. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir e pedir a sua ajuda também, compartilhando, curtindo e deixando um comentário lá pra gente saber que isso é relevante e fazer o nosso conteúdo chegar em mais pessoas e essa série ser concretizada até o final, tá bom? Mas vamos lá, nós estamos aqui e aqui tem uma informação bem interessante em amarelo. Perceba que amarelo é um alerta, não é um erro, informando que a importação de arquivos do tipo Blend pode ser habilitada em Project Settings, mas nenhum caminho para o Blender está configurado nas configurações do editor, portanto nenhum arquivo Blend será importado. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: eu posso importar arquivos .blend, mas você não configurou isso. E é o que a gente tem que fazer inicialmente, antes de ver como funciona isso aqui na prática, tá? Vamos então aqui em Editor Settings, como ele manda ali no alerta. Nós vamos procurar por Blend. Ao fazer isso, a gente vai ter aqui, ó, File System, Import. E aqui a opção Blender 3 Path. E aqui é um ponto importante, tá? Eu só posso fazer essa integração entre a Godot 4.0 e o Blender acima do 3.0, como está escrito aqui. Se a sua versão for Blender 2.9, 2.8, não vai funcionar, tá? A integração é entre a Godot 4.x e Blender 3.x. Dito isso, eu vou clicar aqui no Path, no caminho, e vou buscar onde está a instalação do meu Blender. Aqui no nosso arquivo de programa, eu devo ter Blender Foundation, Blender 3.5. Vamos procurar o nosso arquivo de Blender, aqui blender.ez. Feito. O editor precisa ser reiniciado para que as mudanças tomem efeito. Então nós vamos fazer isso. Muito bem, e agora nós não temos mais aquele alerta, mas nós precisamos testar e é isso que a gente vai fazer para eu mostrar para vocês como esse pipeline, esse workflow funciona agora com a integração da Godot e Blender. E por isso nós vamos para o Blender criar um novo arquivo. Então já estou aqui no Blender, tá? Para quem não conhece o Blender, nunca ouviu falar, apenas um pequeno escopo geral. O Blender é um software de modelagem, escultura 3D e também edição, efeitos visuais e ainda animação 2D. É uma ferramenta incrível. Não é o foco deste vídeo, mas só para vocês saberem o que é o Blender, tá? Já estou aqui no Blender, então. Vou clicar fora para ir fechar o Splash Screen. E nós temos, como dito anteriormente, uma câmera. Nós temos aqui também a luz e temos o nosso cubo. Vou apertar Ctrl S e nós vamos salvar na pasta do nosso projeto. Vou chamar de Cube. Clicar em Save. Salvamos, agora vamos para a Godot. Ao fazer isso, a Godot começa a importar os assets. Olha só, e apareceu aqui o cubo, tá? Só para mostrar que realmente é um outro cubo, vou criar uma nova cena e vou arrastar. Note que ele está com ponto blend, tá? Arrastar para cá. Olha só, já fez a importação. Inclusive está aqui como uma package scene, uma cena empacotada. Eu tenho um nó 3D e eu tenho outro nó 3D que é o nosso cubo. O nome justamente que ele herdou do nosso arquivo. Se eu clicar com o direito e escolher a opção Editable Children aqui, vocês vão ver que ele mostra justamente o que a gente tem lá no Blender. Nosso mesh, que é o próprio cubo, uma luz, light e uma câmera. Estão vendo? E eu não consigo, se eu clicar aqui e dar delete, ó, não é possível operar em nós que foram feitos em cenas externas. Ou seja, eu quero tirar a luz, por exemplo, ter esse brilho estranho. Eu não posso fazer isso aqui na Godot. Eu preciso ir no Blender e deletar essa luz, que é o que a gente vai fazer agora. Vou aqui na luz, selecionar e simplesmente deletar. Salvar o arquivo. Agora voltando na Godot. Importou.
Olha só, a luz sumiu e agora a visualização ficou até melhor, porque era aquela luz que estava fazendo um brilho muito forte. Nosso cubo está aqui perfeito, sem a luz aqui. Mas vamos supor que eu não quero deletar o objeto lá no Blender, porque é importante que ele esteja lá. Para isso a Godot permite que nós usemos alguns sufixos, e isso é muito bacana. Sufixos nada mais é do que palavras ou trechos de palavras que a gente escreve na frente dos objetos, no caso do Blender. Vamos dar uma olhada na documentação e depois vamos para o Blender para mostrar isso para vocês. Aqui na documentação, nesse trecho específico de Import Hints ou dicas de importação, a documentação nos informa que a gente pode colocar alguns sufixos, tá vendo? Por exemplo, para remover algum nó, eu não quero que a câmera apareça, por exemplo, quando for importada. Basta eu escrever "no imp", no import. Vamos fazer isso lá no Blender e verificar o que a Godot recebe no arquivo? No Blender, aqui na minha câmera, tá? Dá 2 cliques, que é para renomear, coloco "no imp", Enter. Tudo em letra minúscula, tá? É importante isso. Salvar. Não deletei, a câmera está aqui ainda, mas vamos para Godot. Carregando. E notem que a nossa câmera não foi importada agora. Ela está presente no arquivo do Blender, mas através do sufixo "no-imp", a Godot sabe que não é para importar este objeto lá do Blender. E isso é muito bacana. Você pode ter vários objetos lá e querer importar um ou outro que é apenas importante para a sua parte da cena do jogo aqui na Godot. Bacana isso, né? Mas tem outros sufixos também. Vamos supor que eu quero que aqui já venha com colisão. Porque se vocês notarem, nós temos apenas um mesh, não tem colisão nenhuma. Como eu faço isso? Seguindo também a documentação, veja que ali explica para criar colisões, nós podemos usar o sufixo "call", que cria a colisão, funciona somente para objetos do tipo mesh, perceba isso, tá? Nós temos "convex call" ou "conv call", "call only", somente a colisão, e "convex call only". Cada uma delas faz uma diferente da outra. Então é importante você perceber e a documentação vai explicar melhor isso. Vamos apenas criar uma colisão básica para vocês perceberem, tá bom? Vamos lá no Blender mais uma vez. E aqui no nosso cubo, vou dar 2 cliques, "call". Apertar Enter e salvar. Agora de volta na Godot. Importando. Olha só que legal, temos o Mesh aqui, ele criou um Static Body, que é um corpo físico estático, e criou a colisão. Eu vou fazer, deixa eu colocar no modo aramado, só para vocês visualizarem aqui. Modo Wireframe, cadê o Wireframe? Aqui. Tá vendo? A gente tem efetivamente a colisão aqui acontecendo, que antigamente não existia, tá? Então, Collision Shape 3D, porque eu coloquei "call". Ele não mudou aqui no nosso objeto, mas lá no Blender ele entendeu que era para criar a colisão. Mas vamos supor que eu não quero que o nó raiz seja um nó 3D, mas um outro nó. A documentação nos explica isso também. Vindo um pouco mais abaixo aqui na documentação, vocês vão ver que a gente pode criar objetos específicos através desses outros sufixos aqui embaixo. Por exemplo, para criar "navmesh", eu uso "navmesh", que é objeto de navegação. Se eu fosse criar um veículo, de repente eu modelei um carro lá no Blender, eu quero que já venha como um vehicle body da Godot, eu vou escrever "vehicle". Se eu quero que seja a roda, modelei o carro e modelei as rodas, então o corpo vai ser o veículo, e as rodas serão "wheel". Mas se eu quero um corpo rígido, eu coloco "rigid". Então a gente vai fazer isso lá no nosso cubo também. Tá bom? E nós temos também, para caso de animações, usar a opção Loop ou Cycle, sempre seguidos de traço, porque são sufixos. Mas por enquanto vamos ver apenas o Rigid e depois trabalhar a parte de material e textura, como que a Godot lida com isso, fazendo a importação do Blender. Vamos voltar para o Blender. Aqui no Blender, como eu disse, tal como "call", eu vou tirar o "call" e colocar Rigid no lugar, tá? Rigid. Salvar. A Godot reimporta. E olha só o que aconteceu agora. Lembra que antigamente isso aqui era um mesh? Agora ele não é mais um mesh, ele é o nosso Rigid Body. Perceba que mudou o ícone aqui de mesh para o Rigid Body. E o mesh veio aqui para baixo e a colisão veio para cá. A gente não tem o Static Body, que era a árvore anterior. Por quê? Como o próprio Rigid Body já é um corpo físico, a Godot é inteligente o suficiente para entender que ele não precisa criar o Rigid Body, um Static Body dentro do Rigid, depois da colisão. Isso já vai ser dado perfeitamente. Olha como a nossa árvore ficou mais organizada aqui. E isso é muito bacana, porque você teria que criar tudo isso diretamente sempre que fizesse a importação de GLTF ou GLB na Godot. Mas com a integração do Blender não é mais necessário isso. E eu fico maravilhado como a Godot 4 está incrível. E eu quero saber se você está achando isso também. Comenta aqui embaixo que isso ajuda demais no engajamento. Agora vamos falar de materiais e texturas. Como que a Godot lida com isso aqui na integração com o Blender? E só para nós podermos enxergar mesmo, voltar aqui para o modo normal e vamos lá para o Blender, alterar a propriedade de material.
Selecionar o nosso objeto, colocar aqui no modo Shade, né? Está sem luz, então eu vou criar uma nova luz aqui. Colocar uma Sunlight. Ótimo, que ilumina a área pra gente aqui. E eu vou clicar no nosso objeto e mudar o nosso Material. Colocar um azul Godot aqui, pronto. Mais ou menos isso aqui, beleza, temos. E eu vou salvar, mas antes dando 2 cliques, colocando No Imp, porque eu não quero importar essa luz. Salvar e agora na Godot. Vai reimportar o asset. E perceba que a nossa textura mudou. Se eu olhar aqui no Mesh, clicar novamente, vocês vão ver em Surface Zero, e nós temos o nosso material. Exatamente como está lá no Blender. Posso clicar aqui inclusive e verificar as propriedades. Olha o albedo aqui, a cor que a gente colocou lá. E eu posso alterar outras propriedades, por exemplo, Metallic, o Roughness. Veja que o Metallic está zerado e o Roughness está em 5. Vamos no Blender alterar essas propriedades e ver como a Godot traz isso. Vou voltar aqui no nosso material, tá? Eu vou aqui em Metallic, vou aumentar bastante Metallic. E vou tirar o Roughness. E aumentar também um pouco mais o Specular, ok? Vou colocar só o nosso Light. Só para a gente poder enxergar que ele está metálico aqui. Salvar. E de volta na Godot. Então está bem diferente. É óbvio que a gente não tem aqui um HDR, então não dá para visualizar muito bem isso. Mas ele está metálico agora, tá vendo? Poderia ter uma outra luz aqui também para melhorar isso, esse ambiente. Mas dá para ver que ele está brilhante. E isso a gente consegue comprovar aqui, clicando no Mesh. Vindo no Surface e reparando como o material agora está configurado aqui no nosso Metallic. Está com 1, estão vendo? E o nosso Roughness zerou. Então a gente consegue configurar propriedades materiais lá no Blender e a Godot herda isso muito bem. Mas e no caso de texturas, como fica isso? Vamos ver isso agora. Para a textura é um pouco diferente por conta de um bug da Godot. Eu vou deixar no modo normal para a gente poder enxergar aqui. E vamos agora para o Blender fazer a importação de uma textura de material mesmo, tá? Então vou lá no Blender. Estou aqui no Blender, já estou na aba Shade. Nós vamos aqui no nosso material e vamos mudar o nosso Base Color para Image Texture. Vamos clicar aqui em Open e buscar a nossa textura. Eu tinha baixado um aqui previamente, Foil. Aqui está, essa espécie de papel laminado, né? Papel alumínio, na verdade, aqui está. Mas se eu salvar, Ctrl S, e for na Godot, vocês vão reparar que não foi importado o material. Diferente do albedo que a gente tinha. Vendo? Não foi importado. Posso até clicar aqui e dar uma olhada. E vocês vão reparar que está com uma espécie de erro. Como se a imagem não tivesse sido carregada. Prova disso que o nosso albedo continua igual também. Como que a gente faz para consertar isso? É um pouco chatinho ter que fazer isso, mas é necessário para que a Godot possa trazer as texturas. Então a gente vai fazer o seguinte. Voltar lá no Blender. E aqui na nossa textura, ela é uma imagem que a gente trouxe importando para a nossa parte de material do Blender, correto? Então eu preciso vir aqui em File. Escolher a opção External Data, datas externas, ou dados externos, né, melhor dizendo, que é o nossa textura. E preciso empacotar, clicando aqui em Pack Resources, ele vai empacotar os nossos recursos. Vamos fazer isso, ele vai esperar, e o ícone aqui muda, como vocês podem ver. Era uma pastinha, agora tá Packed File. Eu vou clicar novamente, e aqui vai ter uma opção escrito usar o arquivo do diretório atual, criar se necessário. O nosso diretório atual é onde está o nosso cubo, lá da Godot, tá? Então eu vou clicar nessa opção. Pronto, e eu vou salvar. Agora vamos voltar para Godot e ver o que ele vai fazer com esse pipeline. Olha só, agora sim nós temos o material. E notem no nosso file system que ele criou a pasta Textures. E aqui está a nossa textura, Foil. Tem inclusive o Color e o Metalness, que ele herdou dessa propriedade dentro do arquivo. E se eu clicar aqui no Mesh, agora sim a gente vai ter essas propriedades devidamente alteradas no Surface. Olha só, vamos lá aqui no nosso albedo. Está aqui a textura. Dá uma olhada aqui no Metallic, já pegou a propriedade certa e também a gente já consegue ver aqui em tempo real. E isso é muito bacana. É claro que assim, existe outros existe outras metodologias, você vai adaptar isso conforme o seu workflow, mas é muito interessante perceber essa integração da Godot com o Blender. Lembrando, claro, que eu preciso do Blender 3x em diante e da Godot 4x em diante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo atípico, mas muita gente tem pedido lá no Instagram, inclusive se você não segue o meu Instagram, vou deixar aqui também para você seguir, vamos tentar chegar em 2.000 inscritos e crescer a comunidade Game Dev de modo geral também. E se você gostou desse vídeo e chegou até o final, comenta aqui embaixo, hashtag Godot mais Blender, assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever para nos apoiar e fazer a comunidade crescer cada vez mais. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!